Hoje teremos uma aula de pais e filhos, né? Pai e filho. Para aprendermos daquilo que é da vontade de Deus para os nossos lares, para nossa família, né? A relação entre pais e filhos. Está aí o texto matriz, o texto base de hoje. É assim que diz Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso aí. Qual é o intento do apóstolo Paulo? É construir em nós raízes. Raízes saudáveis e raízes bem profundas, bem alongadas. Para que, verso 17, 3:17... E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse é o grande desejo do apóstolo Paulo. Para que estejamos arraigados. Nossa! Arraigados, enraizados em Cristo. Para que Cristo seja tudo em nós. É isso. Você muda para nós, filho, na sequência? Vamos lá. Queridos, esse texto que acabamos de ler, Efésios capítulo 6, de versos 1 a 4, é curtinho, mas bastante complexo na sua argumentação teológica, é mesmo. E por que é complexo? Cabe aqui uma introdução. Porque nós temos vivido dias difíceis na criação dos nossos filhos. Nós temos testemunhado com tristeza, é isso, uma geração de filhos que são estimulados pela mídia. São estimulados também pelo ambiente escolar, assim surgirem contra qualquer forma de liderança nas suas vidas. É isso que temos visto. Filhos que, por motivos diversos, estão sendo estimulados pelo que se argumenta hoje, pelo espírito da nossa época, né? Eles estão sendo estimulados a tirarem, a sacudirem dos seus corpos toda forma de liderança. E toda forma de autoridade, seja do pai, seja da mãe, seja dos avós, seja também dos professores, né? Está bem claro que os nossos filhos vivem numa época difícil. E isso não é novidade. Tanto não é novidade que o apóstolo Paulo já escreveu aos Romanos, lá no capítulo 1, dos versos 28 a 31, todas essas instruções que a igreja já conhece. Porque o homem
e aqui inclui a mulher, eles desprezaram o conhecimento de Deus. E por causa disso, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E dentre estas coisas inconvenientes, está aí. Nós somos cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, dolo, malignidade, difamação. Também somos caluniadores, né? Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, e desobediente aos pais. Isso foi escrito no século I. E já havia uma informação bíblica nesse sentido. Os filhos serão desobedientes aos pais. Serão insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Caramba! Portanto, filhos desobedientes aos pais são características de uma sociedade que, ano após ano, ela se apresenta decadente. É apóstata. Ela também é espiritualmente fraca. É o que tem acontecido. Paulo também escreveu uma outra carta, agora para Timóteo. Está lá escrito, carta de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Sabe, porém, Timóteo, saiba isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias, estes que estamos vivendo aqui. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Desobedientes aos pais. Serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio. Serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados e por aí vai. Assim o espírito de rebeldia que tomou conta do nosso tempo, ele se insurge com força contra a autoridade dos pais. Esse espírito está levando vantagem. Ele está reinando e está se insurgindo contra todas as famílias, inclusive contra as nossas. Ninguém fica de fora. Isso é fato. E o Senhor está permitindo nesta manhã que estejamos aqui reunidos como igreja para ouvirmos a esse respeito. Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4, que acabamos de ler, é um texto bíblico que está debaixo do ensinamento maior de Efésios capítulo 5, 18. Lembramos, é isso aí, é o grande guarda-chuva de Paulo. Paulo constrói no capítulo 5 um leque de opções para mostrar como é que devemos caminhar na vida. Nesse leque está lá. Temos que ser sábios, sensatos, andarmos cheios do Espírito e em tudo falarmos, entoarmos, louvarmos, darmos graça e também sujeitarmos-nos uns aos outros. Lembram desse leque, desse guarda-chuva? Nós vimos isso na aula do Dumbra, nós vimos isso na última aula do Toninho. Funciona assim. Mulheres, vocês são cheias do Espírito
se vocês estiverem submissas à autoridade dos seus maridos. Capítulo 5, verso 22. Maridos, vocês são cheios do Espírito, se vocês amarem suas esposas como Cristo amou a igreja e também por ela se entregou. Não foi isso? É o verso 23. Toninho, foi tua aula. Servos, patrões, vocês são cheios do Espírito se vocês se respeitarem uns aos outros. E aqui acontece o mesmo na aula de hoje. Filhos, vocês são cheios do Espírito se vocês honrarem seus pais. Pais, vocês são cheios do Espírito se vocês ensinarem, treinarem e disciplinarem seus filhos. Olha a ideia de Paulo. É espetacular, né? Esse guarda-chuva que ele criou. Portanto, o capítulo 6 está sob o comando do capítulo 5, que foi o anterior, principalmente do verso 1, que diz assim, ele ordena que nós sejamos imitadores de Deus em tudo como filhos amados. Este é o primeiro argumento, imitarmos ao Senhor em tudo. E depois, esse capítulo 6 está sob o comando do capítulo 5, verso 18, que diz exatamente isso, que determina que todos os crentes, né? Estamos reunidos aqui, todos os crentes andem com sabedoria e não como nécios, e tenham suas vidas cheias do Espírito, e não andem cambaleando como um embriagado. Lembram-se da colocação? Enchei-vos do Espírito, e não se embriagueis com a dissolução. Está tudo sob esse comando. Agora, olha que interessante. Parece que pais e filhos, quando eles estão cheios do Espírito, eles conseguem viver esses princípios nas suas vidas domésticas. Quais princípios? Eles conseguem viver sensatamente e não insensatamente. Conseguem viver com sabedoria e não como nécios. Essa é a exortação de Paulo, que abre o capítulo 6. Paulo constrói essa linha de raciocínio a partir da subordinação. E a primeira coisa interessante que temos que saber aqui, quem está com sua Bíblia aberta, tem que saber. Pais, obedeceis. Filhos, obedeceis a vossos pais. Aqui a palavra pais está se referindo ao casal. Homem e mulher. Então, é uma orientação para a família. Pai e mãe. Interessante isso. O que nós temos que compreender é que Paulo parte do seguinte raciocínio. Ele parte daquele que está no papel de subordinado, para depois ele começar a falar daquele que detém a autoridade. Vocês perceberam que ele começa falando aos filhos? Não é aos pais. É primeiro aos jovens, aos adolescentes. Por quê? Presume-se a subordinação deles, em detrimento da autoridade dos pais. No capítulo 5, lembram-se, Paulo falou primeiro às mulheres. Mulheres,
que ele falou? Sujeitem-se aos seus maridos. Só depois ele vai falar aos maridos: maridos, agora vocês têm que amar suas esposas. Entenderam o raciocínio? Ele fala aos filhos em primeiro lugar e vai falar depois aos pais, porque em primeiro lugar ele vai exortar quem está subordinado para na sequência exortar aquele que detém autoridade. Por que ele faz isso? A gente para e fica pensando, por que Paulo fez dessa forma? Sim, é o Espírito Santo. Foi, tem que ser. Por que ele faz isso? É porque a posição de pais foi instituída por Deus. E a autoridade dos pais repousa no fato de que eles foram colocados nessa função pelo Senhor. Nenhum pai pode chamar a atenção do seu filho impondo a sua própria vontade. Vamos começar a raciocinar nisso. Em outras palavras, nenhum pai pode impor a sua vontade partindo de si mesmo, mas tem que partir da vontade de Deus. Entenderam? Eu fiz aqui um trocadilho. Filho, você precisa me respeitar porque foi Deus quem me instituiu na sua vida como pai. Eu não busquei essa prerrogativa para mim. Eu não reivindiquei esse papel para mim, mas foi Deus quem deu essa responsabilidade para mim, foi Deus quem me outorgou esse privilégio. Nossos filhos têm que crescer sedimentando a ideia, colocando isso nas suas almas como um ideal divino. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui pela vontade do Senhor. Por isso, jovens, eu sei que eles estão na classe ao lado. Por isso, jovens, nós temos que prestar atenção. Nós temos que entender que esse é o grande mandamento da lei divina, a obediência. Filhos, obedecei a seus pais. É o que eu li aqui. Efésios 6, verso 1. A palavra obediência significa literalmente estar debaixo da ordem de alguém. É quando ouvimos e já obedecemos. Paulo diz: filhos, ouçam a voz de seus pais e se coloquem da autoridade deles. Façam isso no Senhor. Como parte do seu amor por Cristo. Como parte da sua devoção pelo Senhor Jesus. É por amor. Quando um jovem cresce com esse sentimento de que ele faz isso para agradar a Deus, ele entende a posição dele. Este é o padrão de Paulo, este é o conceito que está implícito aqui. Filhos, respeitem seus pais. Trate-os com dignidade. Trate-os com honra. Trate-os com carinho. E trate-os com consideração. Essa mesma ideia não está só aqui na carta aos Efésios. Também está
em Colossenses, que é uma carta irmã. O que Paulo diz em Colossenses 3, capítulo 3, versos 20? Aqui é mais forte. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Em tudo. Por quê? Pois assim fazendo, estarás agradando a teu Deus. Interessante. Cassoli, até que idade os filhos têm que obedecer? Passa o próximo, filho. Deixa aí. Até que idade eles têm que obedecer? Vocês percebem que o texto não fala, né? O texto não faz referência à idade dos filhos, mas o bom senso aponta para o adolescente e para aquele jovem que já está na idade do discernimento da razão, porque Paulo não está falando para criancinhas que não entendem. É obedecei, filhos vossos pais. No Brasil, é mais ou menos assim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, doutor? Classifica como adolescente aquele que está entre 12 e 18 anos. Legal. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define o jovem adulto como aquele que está entre 18 e 25 anos. Aqui no Brasil, mas temos outros países, temos outros lugares, temos outras localidades que, em função da legislação e até mesmo da cultura, isso pode acontecer em diversas idades. Nos Estados Unidos, por exemplo, um adolescente torna-se responsável aos 16 anos em alguns estados. Aliás, ele pode até tirar uma habilitação para dirigir. E a maioria dos jovens americanos nessa idade saem de casa e vão morar no campus universitário. Mas o que tudo indica é que o filho tem que obedecer seus pais enquanto estiver sob a autoridade deles. E aqui presume-se enquanto morarem juntos. E parece lógico. Daniel mora comigo, tem 22 anos. E eu tenho certeza que ele se submete à minha autoridade como pai. Não obstante seja maior de idade, não obstante já tenha habilitação para dirigir, podendo seguir seus caminhos, né, sozinho, mas está lá conosco, respeita pai, respeita mãe, nos ouve. Pode discordar de vez em quando, mas argumentamos e seguimos e vamos falando. Mas não é assim? Né? É assim, Dê? Com certeza, né? Porém, se olharmos detidamente para o Senhor Jesus, que é o nosso foco, nós temos a informação bíblica de que ele foi obediente até a morte. O Senhor Jesus foi obediente até a morte. O Senhor Jesus respeitou os seus pais terrenos e respeitou também seu Pai Celestial. E aqui eu pensei, tenho certeza que o pastor Ion
continua obediente aos pais, ao Ferreira e à Célia. Sim. Porque isso não tem nada a ver com a idade, tem a ver com honra. Com honra. Portanto, obedecer os pais é algo para toda a vida. E não há limitação de idade. Eu procurei fazer assim, mesmo não sendo crente, respeitando meus pais. Porque eu sempre vi neles esse tipo de necessidade de subordinação. Agora pensem, que o oposto de obedecer é desobedecer. E nós vamos fazer aqui a mesma coisa que Paulo veio fazendo lá desde o capítulo 4. Agora, não mintais, mas falai a verdade. Não é assim que ele fazia? Um contraste. Se a ordem é obedecer, nós temos que os filhos que desobedecem, então eles agem como nécios. Opa. Quando não estiver no Senhor. Eu vou responder isso no final. No final da aula, talvez você mude de ideia, meu irmão. Filhos que desobedecem agem como nécios. É isso que Paulo vinha dizendo. Sejam sensatos, sábios e não nécios. Bom, eu entendo que ele coloca os filhos nessa mesma posição. Porque você é nécio quando despreza o pai. Quando você ignora a autoridade dele. Quando você não se submete às orientações. Na frente você diz uma coisa e atrás você faz outra. É quando você vira as costas. É quando você zomba, é quando você mente e é quando você quase sempre quebra todas as promessas que você faz. Portanto, desobedecer é um sintoma típico de rebeldia. Típico de rebeldia. Porque a rebeldia é um confronto à liderança dos pais. É por isso que temos filhos que gritam o tempo todo. Enfrentam os pais olho a olho, como se não tivessem autoridade. É como se a mãe ou o pai fossem um qualquer, um desconhecido, um inimigo. Isso é bem comum. Não pensem que não é, não. Isso é bem comum. Principalmente naqueles ambientes opressores, caracterizados pelo sintoma da falta de Deus. Isso existe? Existe. É realidade. Tem filhos que desejam a morte dos seus pais. Tem filhos que dizem, eu gostaria que meu pai ou minha mãe morressem. Porque eles me fizeram tanto mal, que eu desejo a morte deles. Aí sim, aí eu conseguiria viver em paz. Eu quero que eles vão para o inferno. Ok, esse é o contraponto, né? Isso daqui é fruto de uma família desestruturada. Onde pais e filhos certamente não foram contemplados com a graça salvadora e libertadora do Senhor Jesus.
Não porque Deus não tenha permitido, porque Deus é bom. Ele é sempre bom. É por isso que Paulo busca nessa manhã nos exortarmos aqui, exortar pais e filhos, para que a gente se liberte dessa escravidão, desse mal-estar, que em algumas famílias está incorporado. Eu parei aqui junto com o Dani e comecei a pensar, lembra de Caim e Abel? Vocês lembram, né? Eles eram filhos de Adão e de Eva, do mesmo pai e da mesma mãe. Eles nasceram no mesmo lar, receberam a mesma educação, e não obstante essa condição, eles eram absolutamente diferentes. Um era luz e o outro trevas. Trevas, porque há uma passagem na Bíblia que diz que Caim era do maligno. Não sou eu que estou dizendo. Lembram de José e seus irmãos? Lembram, né? Lembram de Davi e seus irmãos? Filho pródigo e seu irmão. E não para, tem exemplos e exemplos na Bíblia. Aqui é só para a gente refrescar a memória. Esse mesmo contraste de luz e trevas pode acontecer, sim, queridos, dentro das nossas casas. Pode. Onde um filho é crente e o outro descrente. Está cheio. Meu irmão mas eu não sou. Não é assim? O mesmo se diga com relação aos pais, onde um é crente e o outro não é. Porque aí cada um vive sobre a sua própria ótica, né? Ninguém se subordina àquele guarda-chuva de Paulo. Cada um se apoia em si mesmo, na sua vontade, no seu eu. E aí, é fato que a autoridade dos pais, pai e mãe, nesse episódio destoa do padrão divino. Aliás, nossa geração já cresce assim. Nós nascemos numa época onde não vamos nos subordinar a ninguém. É só olhar para os filhos em shopping center. Vá a um restaurante. Quem comanda a mesa são as crianças. Pode fazer barulho, pode correr, pode ir para lá, pode ir para cá. Faça. Ninguém faz nada. Os pais nem ligam. E se você falar, por favor, pronto. Aí eu vou te processar. Né, doutor? É assim, né? Eu vou te processar. Nós não entendemos que estamos diante de um mandamento que deve ser honrado. Por isso, devemos obedecer. E Paulo dá 3 bons motivos para obedecermos. 3. Qual o próximo, filho? Rebeldia já foi. Tá aí. 3 bons motivos. O primeiro é: faça isso, filhos, porque isso é justo diante do teu Senhor. É agradável diante do teu Deus. É justo porque é natural. É algo que faz parte da criação. Porque foi assim que Deus estruturou a sociedade, com hierarquia. Com hierarquia. Com lideranças. Deus estruturou governos com comandos. E fez assim também dentro do nosso lar.
E fez assim também com pais e filhos. Observem, queridos, que até no reino animal, os filhotinhos obedecem instintivamente seus pais. Eles andam em bando, né? Andam obedecendo. Se isso acontece com base na lei natural da criação, que dirá de nós, que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor? É por isso que é justo, porque é agradável a Deus, e porque isso está instituído desde a criação. É justo porque os pais têm mais experiência também, não é? Não dá para descartar isso. Nós temos experiência de vida. Não dá para comparar meus 64 anos com 22. Mas hoje nós vivemos o abismo de gerações, né? Onde os filhos, só porque têm um pouquinho mais de acesso à informação, eles são ótimos com esses negócios aqui, né? Internet, computador. Eles já acham que sabem tudo, né? E tripudiam. Nós somos ultrapassados. Filhos, cadê o respeito? Cadê a valorização dos seus pais? Cabelo branco não conta mais? As lutas de uma vida também não contam? É por isso que isso não pode ser desprezado, é justo. Também não podemos nos esquecer de que é justo fazermos isso por uma questão de gratidão, né? Tivemos noites mal dormidas, como pais, tivemos, né? Tivemos que pagar escolas, anos a fio, pagamos. Cuidamos da saúde, cuidamos do bem-estar, cuidamos. E os filhos devem considerar essa, aspas, dívida, fecha aspas, natural. Não obstante, eu já tenho ouvido de muitas pessoas o seguinte: eu não pedi para nascer, então eu não tenho dívida de gratidão com ninguém, isso é uma obrigação deles, eles que me geraram. Mas eu vou lembrar a igreja que essa conversa e esse argumento é papo de nécio. Porque quem tem o Senhor Jesus no coração não faz jamais este argumento. Eu não te devo nada, eu não pedi para nascer. Bom, está faltando algo no teu coração. Nós temos que somar os créditos dos pais, sim. As lágrimas, os conselhos, os sacrifícios. Por quê? Porque isso é justo diante de Deus. O segundo motivo de Paulo por que devemos obedecer? É porque este é o primeiro mandamento com promessa. Está aí a tábua, né? O decálogo. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual mandamento, Cassoli? É Êxodo 20, verso 12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Mas, Cassoli, eu não estou entendendo. Esse é o quinto mandamento. Mas é o primeiro com promessa. Que promessa?
de que você vai receber uma recompensa. Ele é tão importante, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que depois de toda adoração que é devida unicamente a Deus, vocês lembram, né? Não farás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o teu nome em vão. Depois de todos esses mandamentos, honrar pai e mãe é um mandamento que carrega o maior peso diante de Deus. Vocês sabem que ele foi ratificado 2 vezes, né? Por Moisés. Em Deuteronômio. Deuteronômio 6, capítulo 2 afirma: honre teu pai e tua mãe. É um mandamento que deve ser guardado de geração em geração. Guardará todos esses mandamentos que eu te ordeno. Tu, teus filhos e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, para que os seus dias sejam prolongados. Eu recebi um sinal, gente, para correr. Senão o Dani, coitadinho. Qual a ideia? Eu obedeço meus pais porque eles foram instituídos como representantes de Deus na minha vida. Esse é o ideal divino. Honrar pai e honrar mãe é tão importante que prestem atenção na ordem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, nem cobiçarás, vem depois. Por que será que vem depois? É porque lá no Antigo Testamento os filhos eram convocados para sustentarem seus pais. Na velhice do deserto, não havia INSS lá, nem aposentadoria. Aqui não. O idoso hoje tem amparo financeiro. Lá não. Não. Eu falo com reservas, mas vamos imaginar que sim, né? Sabe por que é importante? Fala, doutor. Não tinha o ECA. Havia uma ordem divina que buscava a proteção dos pais que iam envelhecendo e perdendo as forças na areia do deserto. Portanto, é um ato de honra que busca dar amparo, é trazer para perto os filhos no momento de necessidade. É um mandamento, queridos, com promessa. Não podemos sair dessa EBD sem sabermos que esse é o desejo de Deus. Terceiro motivo, e eu vou encerrar aqui minha parte. Essa promessa de recompensa está aqui. É para que tudo te vá bem. Põe a próxima, filho. Primeiro mandamento com promessa. Tem que passar de geração em geração, olha lá. Por quê? Para que tudo te vá bem. E sejas de longa vida pela terra. Quem são os destinatários desta promessa? Os filhos que honram seus pais. É assim. Filhos, para que tudo te dê certo, é para que você tenha saúde, é para que as suas vinhas produzam, é para que seus celeiros fiquem cheios, é para que seu gado se multiplique, é para que sua prole seja
abençoada. E para que também a sua alma se regozije no seu Deus. E tenha longevidade sobre a terra. Quando foi dada a lei, é porque eles iam entrar na terra prometida de Canaã. Então foi uma promessa para entrar em Canaã. Só que essa promessa se estende até os dias de hoje. É uma promessa divina para todas as gerações, para os filhos e também para os filhos dos filhos, de sorte que a obediência seja transmitida sempre à próxima geração. Entenderam? Vamos falar sobre pais, filho? Assuma. Vai lá. Bom, acho que eu tenho 10 minutos. Transformar meia hora em 10 minutos, né? Vamos lá. Mas nós treinamos. Tem 12. Bora. Bom, vamos lá. A gente falou de filhos até agora, né? Vamos falar da parte dos pais também. Então, vamos fazer a leitura do versículo 4, aqui do capítulo 6 de Efésios. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que frisar aqui é que, diferente do verso 1, né, que fala, filhos, obedecei a vossos pais, e pais seria pai e mãe, o verso 4 ele fala pai especificamente no sentido de pai mesmo, a pessoa masculina, o marido, né? Então, vamos fazer aqui um relato, mais ou menos, de como está o contexto da figura paterna na atualidade, né? Bom, a gente sabe muito bem que é uma figura que vem sofrendo um desgaste ao longo dos últimos tempos. O mundo tem passado por várias mudanças, socialmente falando, né? E, bom, a primeira delas seria o movimento feminista, que começou em 30, lógico, assegurando direitos importantes para as mulheres, mas que, como toda política, como toda ideologia, muitas vezes não compreende que em uma relação não existe somente o lado político das coisas, né? Após isso, em mais ou menos 1978, surgiu o movimento LGBT, que também assegurou alguns avanços jurídicos em relação à proteção, o combate da violência contra homossexuais, mas que a gente sabe bem que também, como ideologias, como políticas, atacou frontalmente a família em vários valores. Inclusive um deles, particularmente em 1999, a respeito da ideologia de gênero, né? Que é uma pauta bem atual hoje, mas que também traz valores que atacam a família. Bom, alguns outros eventos aconteceram, como a lei do divórcio, enfim, outros. Em resumo, essa avalanche de ideias, de ideologias, de políticas, apoiada por mulheres e também por homens, acabou prejudicando a figura do marido dentro dos lares. Tudo isso que a gente falou é só uma contextualização social, né? A gente está vendo isso da perspectiva social, mas se a gente verificar da perspectiva econômica também, a gente sabe muito bem que nos últimos tempos, por questões de trabalho, de emprego, pai e mãe têm que estar muitas vezes ausente da casa. Isso acaba transferindo muitas vezes a responsabilidade dos pais de criar os filhos, né? No caso, essa
responsabilidade acaba sendo transferida para os cuidadores, para os avós, muitas vezes para os professores dentro do colégio. E esse cenário acaba fragilizando muito a família, né? Ele cria um distanciamento entre pais e filhos, e o que é certo para os pais, muitas vezes não é mais certo para os filhos. E os valores acabam se tornando relativos, né? E isso nos distancia cada vez mais do que Deus havia proposto para nós. Hoje em dia a gente vive uma época chamada geração sem modelo, ou sem referencial, em que a figura do pai ela vem perdendo muita autoridade. E a função descrita na Bíblia já não é mais tão relevante. Inclusive, a gente sabe que em muitos lares a própria mãe exerce duplo papel, né? Assumindo o papel de pai e mãe. E qual o problema de tudo isso? Quais foram as consequências disso para o relacionamento familiar? Bom, lembra-se que no começo da minha fala eu fiz uma breve diferenciação entre o versículo 1º e o 4º? Então, a Bíblia diz que a função do lar tem que ser exercida pelo pai, pelo homem. Diferentemente de Efésios 1, né, que, como eu havia explicado, refere-se ao pai e à mãe. A palavra aqui, em Efésios 6, versículo 4, é vós pais, e pais aqui, a palavra desculpa a minha pronúncia, pater, bom, do grego, né, ou pater do latim, que significa pai mesmo. Bom, por conta de toda essa deturpação que eu venho falando, que não é de agora, né, evidentemente, mas que a gente enfrenta assim nos dias atuais, a gente tem uma geração de pais, homens, maridos, não comprometidos com a gestão do lar, especialmente descomprometidos com a educação dos filhos. E o resultado é esse: pais que acabam lançando sobre a mãe, muitas vezes, todas as responsabilidades da criação. Isso quando não estão definitivamente ausentes do lar, né? Abandonaram casa, filhos, mulher. A mãe cuida, ensina, faz oração, lê a Bíblia, exorta os filhos, enquanto o pai se limita apenas a pagar as contas, muitas vezes. E ninguém está dizendo que as responsabilidades financeiras não são importantes, claramente são. E nem que a mãe não precise ajudar na criação dos filhos, tem que ajudar. Porém, o conceito bíblico é claro quando lembra os pais que eles devem ser os responsáveis pela educação dos filhos. E aqui Paulo vai estabelecer a primeira orientação dele. Cabe ao pai conduzir a educação dos filhos. Vamos verificar aqui no verso 4. Vós pais não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os, né? Essa seria a palavra-chave dessa primeira orientação. E criai-os aqui não é tipo escolher o colégio ou a faculdade, o curso que o filho vai cursar sozinho, sabe? Não é criar ensinando história, geografia, língua portuguesa, matemática, que são coisas importantes, porque precisa ter repertório, mas é muito mais que isso. Criar aqui seria literalmente educar, né? Incentivar e orientar, que é uma obrigação tão importante quanto pagar as contas de casa. A segunda orientação de Paulo seria para o pai não provocar o seu filho a ira, né? Também está no versículo. E em outras palavras, significa dizer que o pai não deve deixar o filho irritado, né? E aqui eu acho que cabe a gente fazer uma breve comparação, né, entre o que seria irritar e aborrecer, porque muitas vezes na criação é necessário que o filho fique aborrecido, né? Seria muito difícil criar sem ter que contrariar os filhos, especialmente em algumas fases da vida, né? Então pode ser que sim, vez ou outra, você tenha que deixá-lo aborrecido. E o aborrecimento não é algo condenado, né? Porque serve para o ensino. Mas irritar o filho seria algo diferente. É colocá-lo em situações constrangedoras, situações humilhantes e até mesmo injustas. Como obrigar a mentir, furtar, brigar, xingar, né? Esse tipo de situação causa uma revolta no filho. Violência física causa revolta também. Violência emocional também causa revolta. E a gente sabe que é comum, né? Especialmente entre famílias não cristãs. O pai ensina muitas vezes a xingar, a brigar na escola, enfim, por aí vai.
Bom, esses sentimentos acabam ficando guardados e muitas vezes, se não forem tratados, acabam gerando revolta nos filhos. Paulo faz a mesma orientação em Colossenses 3:21, a não irritarem os seus filhos para que não fiquem desanimados. Um pai que não age com justiça, um pai que não age com prudência, ele provoca desânimo no filho. Bom, e esse não tem qualquer respeito para respeitar. 15? Ah, tá. Bom, continuando, a gente ainda tem uma terceira orientação dada por Paulo, que é a do contraste entre disciplina e admoestação, né? Um filho criado na disciplina, ele cresce com uma visão madura das suas obrigações e dos seus deveres. Ele se torna organizado, zeloso e criterioso. E ele também cresce com uma visão nítida do plano de Deus para a vida dele, se o pai fez essa função corretamente, claro. Apesar de todo o aconselhamento que o pai dá, no entanto, haverão momentos que somente a disciplina do Senhor vai poder realinhar os equívocos no caminho dele. O que é normal, claro, porque filhos ou pais, todos temos a nossa própria relação com Deus. Hebreus 12, o autor realiza uma citação de um versículo que está em Provérbios, e ele afirma que Deus corrige o filho a quem ama. A correção de Deus é inicialmente pesada, mas produz fruto pacífico, é o que diz o versículo. Se as nossas relações do dia a dia, inclusive a relação entre pai e filho, buscam sempre imitar a Deus, que é o que está no capítulo 5, verso 1, como a gente viu lá que está fundamentado no começo da aula, então um pai sábio ele também tem que corrigir o filho e adverti-lo, né? Instruí-lo, para que ele enxergue os próprios erros. Bom, os filhos são pecadores tal quais os pais, né? A correção envolve castigos legítimos e também a explicação para que ela seja feita com sabedoria, né? E a correção aqui, no caso, a gente está falando de punições de privação, né? Como, sei lá, retirar o celular, ou algo do tipo. Mas também fala de castigos físicos. A Bíblia diz para o pai não poupar o filho dos castigos físicos. A palavra diz que, passada a raiva, a correção deve ser realizada com sabedoria, utilizando a vara, né? Segundo o que fundamenta Provérbios 22:15. Eu não vou ler, mas anotem os versículos. 22:15, 23, 13, 14 e 29, 15 a 17, todos eles mencionam o uso da vara para correção. A fim de trazer sabedoria, claro. Bom, finalmente, Paulo nos dá uma quarta e última orientação, dizendo que os filhos devem ser criados na admoestação. Também está aqui no final do versículo, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação é como um aconselhamento paterno, visando a correção do pensamento, advertir, avisar e buscar produzir sabedoria. Como meu pai falou, é claro que os pais, como têm mais vivência, também têm mais sabedoria. Então, é prudente que esses conselhos para advertir o filho, muitas vezes, né, em busca de produzir sabedoria. O filho, diferente do pai, que já tem vivência, não possui experiência. Então, é necessário ao pai realinhar o pensamento, os sentimentos, corrigir a vontade e a consciência. E uma vez que tudo isso é feito, então alma e espírito passam a controlar a vida do filho dentro do lar. E isso traz harmonia e paz. E aí a gente consegue viver em um lar estruturado. Tá bom? Então... Jô, você consegue passar o vídeo, querida? É bem pequenininho. Era para estar no início da aula, mas passou batido.
ensinado pela sua vida. Se você quiser que seja diferente, você vai começar a agir diferente a partir de hoje. Eu espero que tenha sido bem claro para você. Agora, deixe o celular em cima da mesa, vai pegar a esponja e vai lavar aquela louça. E todos os serviços da casa da sua mãe mandar você fazer, você faz quieta, sem reclamar. Mas, pai... Não tem mais, Milena. Faça o que eu vou você fazer. Deixe o celular aqui e vai lavar aquela louça agora. Queridos, não há um manual para pais e filhos. Mas é assim, a gente vê aqui. A Milena foi admoestada. A mãe concordou com o pai. Foi disciplinada também. E eu prestei muita atenção nas falas. Você tem que respeitar teu pai e tua mãe. Isso significa dizer que não estavam ela não estava respeitando. E teve que ser corrigida. É assim que nós temos que fazer nas nossas vidas. Não há um manual, há um bom senso. Eu terminaria dizendo o seguinte: não há nada melhor para um filho do que obedecer seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Por quê? Porque assim fazendo, Deus cumprirá em nós as suas promessas. Opa, tem promessa, é a recompensa. E Ele não vai falhar com um filho da IPBI, vai? Não, não vai. Quando surgir um conflito, queridos, pais, mães, filhos, submetam-se. Coloquem tudo diante do teu Senhor. Sim, pais podem estar errados, é verdade. E filhos também. E se estiverem, Deus moverá, certamente, todos, ambos, né? E corrigirá a trajetória. Filhos, não se influenciem com amigos. Porque amigos propagam a ideia de libertar-se do jugo dos pais. É essa ideia que está no mundo enraizada. Porque o coração desses amigos estão vazios. Vazios. Eles buscam somente fantasias e coisas transitórias. Escolas, mídias, influencers e empresas não conhecem normalmente os valores de Deus, não conhecem. Portanto, cuidado. E a regra? Encham-se sempre do Espírito Santo, onde conseguirão forças para a caminhada. Chegando em casa, caso algo tenha que ser corrigido, corrijam, ainda hoje. Corrijam, façam, porque essa é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. A varinha é a extensão da mão do Senhor para fazer com que você entre no caminho certo. É isso. Pais, se algo deu errado, chegando em casa, resolvam com seus filhos. Pedir perdão é nobre diante de Deus. E vale a pena realinhar a partir de hoje o início de uma nova caminhada entre pais e filhos. Amém? Quer falar, Ferreira? A palavra disciplina. A palavra disciplina, correção, biblicamente aí, é paideia. Significa uma correção, vem a palavra pedagogia, então
eu vou seguir nesse caminho, está errado, a minha função para ajudar a corrigir é ir com ele, explicar para ele e viver com ele. Isso mesmo. Não é vara no sentido de bater e castigar, não. A correção é paideia, é Isso. pedagógica. Pedagógica. É seguir com o filho. Não pode misturar. Sim. Entendeu? Correção de vara é outra coisa. Agora, quando a gente era pequeno, menino, a gente ficava calado para os adultos falar. Hoje, a gente fica velho, fica calado para as crianças poder falar. É inversão de valores. É o restaurante que mencionamos. O assunto é amplo, vai longe. Podemos falar aqui de namoro. Nós podemos falar de outras coisas aqui que envolvem filhos e pais e etc. Mas isso ficará objeto de uma próxima reflexão. Que Deus abençoe.